Boa tarde, né? A gente vai começar uma aula um pouquinho agora de genética. Tem que só trocar aí. Pronto, agora foi. Meu nome é Rodrigo Forte, vou dar aula para vocês de genética, né? Então, genética, gente, é um assunto extremamente importante. Se você, por exemplo, parar para pegar os assuntos que mais caem na prova do Enem, você vai ver genética, tá certo? A genética mais teórica, né? Uma genética mais conceitual, pouco cálculo, não tem muito cálculo no Enem. Os outros vestibulares, eles empolgam um pouquinho mais de cálculo, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje nesse encontro de conceitos básicos, lei de Mendel, noções de probabilidade, dominância incompleta, codominância, alelos letais, heredograma e sistemas sanguíneos. Ufa, né? É muita coisa. Mas tudo isso cai em prova. Tá? Então, nas últimas edições do Enem, você pode pegar a prova e você vai ver, por exemplo, a genética sempre pontuando nas questões. Né? E aí, vamos começar falando um pouquinho sobre genética. Né? O que é genética? Né? O que seria genética? Vocês sabem o que é genética? Porque quando a gente pergunta em sala de aula o que é genética, normalmente a resposta é: Rodrigo, genética é o estudo dos genes. Aí a resposta é não, né? Não é. Genética não estuda genes, né? Então, na verdade, quem vai estudar genética, como você imagina, a genética ao nível molecular, o gene, como é que ele funciona, como é que ele é silenciado, qual é o mecanismo bioquímico do funcionamento biomolecular do gene, não será a genética. A genética vai estudar a hereditariedade. Rodrigo, o que é a genética? Quem é que estuda o gene mesmo, então? Quem é que vai estudar o mecanismo genético, tá certo? Quem é que vai explicar, por exemplo, o fluxo da informação genética? Uma matéria chamada biologia molecular, tá? Então, a genética, diferente, primeiro, de que todo mundo pensa, não é o estudo do gene. Na verdade, estudar gene é essencial. Tá? Não tenha dúvida, mas não é isso que a genética vai se preocupar. Ela vai se preocupar com a hereditariedade. Ela vai entender que existe o gene, ela entende que o gene está presente e como esse gene vai passar. Como é que esse gene vai passar de uma geração a outra, né? Quais são as manifestações gênicas, né? Uma coisa interessante, antes da gente continuar, são dois termos, tá certo, que existem na genética que o pessoal confunde muito. Se chama, como posso falar, deixa eu explicar melhor aqui, é penetrância, pronto. Nós temos a penetrância e nós temos a expressividade, tá? São dois termos que a gente usa em genética que vocês não podem confundir, é muito importante, porque às vezes esse conceito está lá, essa palavrinha está lá numa das afirmações, e você pode se confundir, achar que penetrância é a mesma coisa que expressividade, e a gente tem que tomar cuidado com isso. O que é que vem a ser penetrância? Penetrância de um gene é a capacidade de um gene, estando com você, ele funcionar. Rodrigo, eu não entendi, como assim? Se o gene não está comigo, ele não funciona não? Não necessariamente. Às vezes você tem um gene, onde esse gene está com você, pertence ao seu patrimônio genético, mas por vários fatores ele simplesmente não se expressa. Olha que interessante, cuidado, olha o que eu estou falando. Você tem um gene, mas ele não se expressou por alguma razão. Rodrigo, então não houve expressividade, né? Já que não expressou, não houve penetrância. O gene não entrou, o gene não ligou, tá? Então isso é a penetrância. Nas questões de genética, a penetrância para a gente ensino médio é de 100%. O que é que significa isso, Rodrigo? Sempre que o gene estiver presente, o gene vai se manifestar. Agora, pode acontecer da prova falar assim para ti: olha, considere que a penetrância desse gene é de 50%. O que é que você vai fazer? Você vai fazer as suas continhas, vai fazer a sua determinação e no final de tudo você adiciona 50%, ou seja, pega 50% daquele resultado que você achou. Por exemplo, eu descobri que a chance do cara ter uma determinada doença é de 50%. Ora, mas como a penetrância é de 50%, então vai ser 25%. Então, basicamente, é isso que a gente tem que entender. Tomar cuidado, tá? Mas não se preocupem que 99% das questões vão trazer a penetrância de 100%. É tanto que ele nem chega a falar. Rodrigo, e o que seria essa palavra que você falou? Expressividade. Expressividade é o quanto o gene funciona. Por exemplo, existe uma herança chamada polidactilia. Ora, Rodrigo, o que significa polidactilia?
polidactilia nada mais é do que você ter mais do que 5 dedos na mão. Você pode ter 6, 7, 8, um número muito grande. Mas, por exemplo, normalmente os polidáctilos, quando expressam um sexto dedo. Tá certo? Então, vamos imaginar que eu tenho gene para polidactilia. Eu fiz um exame genético, fiz um exame molecular e descobri que eu tinha um determinado gene para polidactilia. Mas eu não tenho um fenótipo. Por exemplo, eu tenho o gene, mas eu não apresento a característica de um polidáctilo. Se você ver minha mão, vai ter 5 dedos. Então, não houve penetrância. Rodrigo, e como você disse, a penetrância é de 100%. Então, se você tem um gene, você vai ser polidáctilo. Perfeito. Vamos pegar uma outra situação. Eu sou polidáctilo, levanta a minha mão e você vê 6 dedos na minha mão. Então, confirma que eu tenho polidactilia. Certo? Aí, um colega meu, que também tem polidactilia, vem aqui ao meu lado e fala, gente, esse meu colega também tem polidactilia. Ô, meu colega, levante a mão aí. Quando ele mostra a mão para vocês, tem 7, 8 dedos na mão. Ou seja, eu e o meu colega temos polidactilia, só que ele teve uma maior expressividade. Compreende ou não? Então a penetrância em mim e nele é a mesma. Houve a penetrância, mas a diferença entre eu e ele foi a expressividade. E como você está vendo aí nessa figurinha, você está vendo 3 pessoas segurando um mapa gênico, né? Você está vendo aí um mix de um mapa, tem uma projeção cartográfica e um DNA traçado nessas páginas. O que significa? A genética, gente, ela vai ajudar a todos, né? A genética vem para contribuir com todos. Aqui, por exemplo, à sua esquerda, você vai ter um pesquisador. Aqui no centro você vai ter um cidadão, tá certo, que não é da ciência, e você vai ter à sua direita, você vai ter, por exemplo, um profissional da área de saúde. Isso quer dizer que a genética não interessa apenas a um deles, mas sim a todos. Então toda a sociedade ela vai ser abraçada pelas informações genéticas, pelos resultados. Hoje em dia existe uma coisa chamada Projeto Genoma. Eu acho que vocês já ouviram falar, não já? Projeto Genoma. Projeto Genoma começou há muito tempo atrás e estamos ainda nele. Nós não concluímos o projeto, pois ainda estamos mapeando todos os genes da humanidade. Mas imagine, por exemplo, quando eu tiver com esse mapa genético na minha mão. Imagine que eu tenho um mapa genético em minha mão. E com esse mapa, eu tenho tudo. Por exemplo, Rodrigo, por exemplo, vamos estimar um futuro bem lá na frente, né? Por exemplo, Rodrigo, eu nasci com olhos castanhos, mas eu não queria ter olho castanho, eu queria ter olho verde, tá? Será que é possível trocar? No futuro, você vai, por exemplo, tomar uma injeçãozinha, que pode até que não ser com agulha, uma injeção pneumática, né? Então vai levar uma injeçãozinha no braço, ou mesmo um gelzinho que você vai passar, e nesse gel, nesse produto que você inoculou em você, vai ter, por exemplo, uma unidade viral, tá certo? Que ele vai até as suas células da íris, que dão a cor ao seu olho, vão invadir essas células e vão trocar o gene responsável pela cor do teu olho. Então, eles vão trocar, com algumas semanas você começa a ver o seu olho ficando cada vez mais claro, tá certo? Rodrigo, isso vai acontecer? Vai, tenho certeza. Se a humanidade existir até lá, com certeza. Por exemplo, outra coisa muito importante que a genética pode trazer para a gente. Hoje, a gente tem como os maiores males da humanidade o câncer. Vocês sabem disso, né? Então, por exemplo, quando você vai a um médico e infelizmente recebe um diagnóstico de câncer, você está com a neoplasia, isso pesa muito, porque é uma doença muito séria, deve ser tratada precocemente, né? A precocidade pode levar à cura, a um tratamento mais eficaz, dando uma sobrevida ao paciente muito boa. Com a genética na nossa mão, com o domínio da genética, a gente pode curar um câncer com uma injeção, gente. Porque olha só que interessante. Hoje, a melhor coisa que você pode fazer e ao mesmo tempo a pior coisa que você pode fazer é uma cirurgia para retirar um tumor. Olha que interessante. Mas por que é a melhor coisa? Porque você retira o tumor. Por que pode ser a pior coisa, Rodrigo? Porque nessa retirada do tumor, 1 ou 2 células cancerígenas vão acabar caindo na corrente sanguínea e vão se espalhar. E aí muitas vezes acontece uma reincidiva, o câncer volta, só que volta em outro lugar. Agora, imagine você tendo um câncer, vai à farmácia,
tem uma vacina específica ao câncer de pâncreas, você toma, tá certo? E com alguns dias você fica curado. Por quê? Porque a gente vai lá na genética defeituosa, troca o gene que está com defeito e imediatamente o câncer deixa de ser câncer. Gente, tudo que você está nos seus genes, tanto as coisas boas quanto os defeitos, tá certo? Então lembrem disso. Então, esse mapa vai dizer isso para a gente, que a genética abraça todos, tá? Uma ferramenta muito importante recentemente que foi descoberta também, vocês podem, por exemplo, saber o sexo da criança com menos de 3 meses de gestação. Antes precisava receber o 4º mês para saber, para dar uma olhada no ultrassom. Rodrigo, como é que a gente sabe qual é o sexo da criança? Exame de DNA, tá certo? Então é um DNA, coleta-se o sangue da mãe e procura-se um pedaço do DNA do feto da mãe. Se tiver, então a mãe, vai depender se positivo ou negativo, se trata de um menino ou de uma menina. Então são exames muito seguros, tá? Muito seguros. Um outro exemplo para a gente começar a continuar é, por exemplo, acho que vocês conhecem uma artista chamada Angelina Jolie, certo? Angelina Jolie, por exemplo, resolveu tirar a mama, se eu não me engane, porque ela descobriu que ela tinha um gene de câncer altamente patogênico. Rodrigo, ela tinha câncer? Não, ela tinha um gene. Só que se esse gene ligasse, ela ia desenvolver um câncer muito letal. E ela resolveu não pagar para ver isso. Gente, quantas mulheres poderiam fazer o mesmo exame e descobrir que tem esse gene? Não é verdade? Então a genética hoje, a genética de ponta, ainda é para aqueles poucos abastados. Hoje é assim, mas amanhã vai estar à disposição em qualquer clínica, em qualquer laboratório, tá? Vamos começar, né? A parte citogenética da coisa, como funciona. Rodrigo, onde estão a informação genética? Onde é que ela se encontra? Ela se encontra nas suas células. Toda célula do seu corpo tem uma região chamada núcleo, que o núcleo é o que coordena as atividades metabólicas. Então, basicamente, onde é que ele vai estar o material genético? No núcleo. Então, o núcleo é a zona que guarda todas as informações genéticas de você. Por exemplo, hoje em dia, quando a pessoa vai ser sepultada, ela é sepultada, enterrada e tal. Algumas pessoas, por exemplo, quando vão enterrar um ente querido, não enterram, cremam e pegam as cinzas e guardam, despejam em algum lugar. Amanhã, sabe o que pode acontecer? A gente coletar a amostra de DNA da pessoa. Por exemplo, o meu avô falece e os médicos falam assim, olha, a gente tem a amostra do DNA do seu avô, vocês querem guardar? Rodrigo, eu não quero guardar não. Tudo bem, você não quer guardar por questões psicológicas, mas do ponto de vista racional, é excelente guardar. Por quê? Porque lá tem um patrimônio genético do seu avô. Então você pode amanhã fazer uma pesquisa, descobrir o que ele tinha, o que deixou de ter, o que seu filho pode vir a ter. Porque não é porque você não tem que o seu filho não possa vir a ter. Existem heranças genéticas que pulam gerações. A gente chama isso de atavismo. Por exemplo, o meu avô tinha uma característica, meu pai não tem, eu não tenho e meu filho vai vir a ter, minha filha vai vir a ter. Ou seja, isso aí pode acontecer. Então, com patrimônio genético, você tem tudo na sua mão, né? Então, no núcleo das células, você tem o seu material genético, que está na forma de cromossomo, tá? Não é bem cromossomo, é cromatina, mas aqui, para a gente entender melhor, vocês estão vendo aí no painel o cromossomo. O cromossomo é esse X aqui que você está vendo, tá certo? Esse X que você está vendo aqui é o cromossomo. E do cromossomo você vai ver um fiozinho que parece fio de telefone antigo, que daí extrai o DNA. O DNA é que tem o seu chamado código genético, que todo mundo aqui tem. Rodrigo, explica melhor essa história de unidade celular, essa unidade genética. Simples. Todos nós nesse ginásio temos 46X desses. Todos nós nesse ginásio temos 46 cromossomos, nem mais, nem menos. Rodrigo, então nós somos todos iguais? Não, nós não somos todos iguais, tá certo? O que acontece é que, por exemplo, nós temos genes diferentes. Então, basicamente, o que a gente vai ter é que todos nós temos 46 cromossomos, só que cada cromossomo desse vai ter um conjunto gênico que é um pouco diferente. Na verdade, não é os genes, todos nós temos os mesmos genes, mas os alelos, que eu vou falar já já, que são levemente diferentes, tá? Então, nós temos o mesmo pacote, nós temos os mesmos genes, mas o alelo que está naquele local genético vai ser diferente. E é isso que me diferencia de vocês. Vocês entendem? Então, nós temos o mesmo padrão, mas o gene, o alelo disponível é que muda.
tá bom? Oi. Obrigado. Gente, eu vou fazer um geral, aí depois eu começo a responder as perguntinhas, tá bom? Tá legal? Eu vou botar aqui no bolso, aí eu respondo já já. Vamos lá. Por exemplo, para a gente entender um pouquinho melhor sobre a questão da hereditariedade, você tem aí, por exemplo, Antônio. Você pode pensar assim: Rodrigo, eu sou único no mundo. Eu tenho certeza que sim, tá certo? Matematicamente falando, ninguém nesse ginásio é igual a você. Ninguém. Rodrigo, eu tenho um irmão gêmeo meu aqui do lado, gêmeo univitelínico. Ele é o meu clone, mas ele não é igual a você. Ele tem o mesmo potencial genético do que você, mas ele não é igual a você, porque existem alguns fatores que a gente vai falar já já. Geneticamente fenotipicamente não, a gente fala já. Mas você, gente, nada mais é do que a mistura de seu pai e de sua mãe. Não existe sequer um único gene, um único alelo que esteja em você que não veio do seu pai ou da sua mãe. Ah, Rodrigo, mas meu pai nem minha mãe tem essa característica. Tudo bem, veio de cima, veio dos avós, ou veio dos bisavós, ou dos tataravós. Isso é muito interessante a gente saber. Por exemplo, o meu nome é Rodrigo Monteiro Forte. Então eu pertenço à família Monteiro e pertenço à família Forte, Forte com I, tá certo? Rodrigo, mas é só essas duas famílias que você pertence? Lógico que não, tá certo? Minha mãe é Vasconcelos, então eu também pertenço à família Vasconcelos. No meu nome não tem, na identidade não está escrito, mas eu tenho sangue dos Vasconcelos. Eu pertenço à família Casagrande do lado do meu pai. Não foi herdado esse nome para mim na identidade, mas eu não deixei de pertencer a essa família. Então eu pergunto para vocês, quantas famílias vocês pertencem? Quando a gente pergunta para vocês assim, qual é o nome dos seus pais, todos sabem. Alguns não, porque às vezes não lembram. Ou não sabe, por exemplo, o nome do pai que acabou falecendo muito cedo, às vezes a pessoa é órfã. Mas se você tem pai e mãe vivo e conhece o nome, às vezes você não sabe o nome de todos os avós, às vezes você não sabe o nome dos bisavós. Eu faço até um desafio, me dê o nome de todos os seus tataravós. Eu acho até difícil você saber, tá certo? Você não lembra nem quem foi, nem o que faziam, como morreram, quais características tinham. A gente não tem isso. No Brasil não existe uma cultura de criar isso que a gente vai fazer, que é o heredograma, né? A árvore genealógica. Seria muito bom, porque aí você conhece seus antepassados. Antônio é filho dos seus pais. Ou seja, existe um pai e uma mãe. Vocês são filhos de seus pais. Metade de vocês é a mãe, metade é o pai. Ah, mas eu sou a cara da minha mãe. Isso quer dizer que eu não recebi genes do meu pai? Recebeu. Só que os genes da sua mãe são dominantes em relação ao seu pai. Mas a carga do seu pai está aí. Tá certo? Que, por sua vez, cada um de seus pais herdou genética dos seus avós. Ou seja, tecnicamente, vocês têm 1/4 de genes dos seus avós. 25% da genética de vocês é diretamente dos seus avós. E aí você tem os avós que vieram dos seus bisavós, que depois vieram do tataravós, e aí vai. E aí você vê essa árvore crescendo muito. Por exemplo, quando você vai conhecer alguém, você começa a perguntar dela, quando você vê a pessoa é da tua família. E não tem nem teu sobrenome. Tá certo? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa no aeroporto, quando eu conversando, batendo papo, quando eu descobri que a mãe da pessoa era a prima da minha mãe, e ela não tinha um sobrenome igual ao meu. Ou seja, é bem estranho, mas isso acontece. Você só é a ponta de um iceberg. Você está aqui, embaixo de vocês tem toda uma geração, extremamente grande, com a genética riquíssima, só que a gente acaba não conhecendo, né? Às vezes a falta de perguntar também, né? E o que faz cada um de nós sermos nós, né? A genética. Basicamente, você é os seus genes. Rodrigo, mas você acabou de falar que eu tenho um irmão gêmeo, e você falou que ele não é igual a mim. Mas o pacote genético, o basicão, são iguais, tá certo? Mas cada um de vocês é diferente. Cada um de vocês tem um tipo de cabelo, cor do olho. Uma coisa interessante, talvez vocês percebam isso com o cabelo. O cabelo é mais fácil você perceber isso. Vocês muitas vezes nascem com um tipo de cabelo e o cabelo muda. Aconteceu isso já com vocês? Vocês nascem com um cabelo e aí o cabelo vai mudando. Rodrigo, mas como é que pode? Certo? O meio ambiente vai influenciar. Vocês são o que são pela carga genética que vocês têm associada ao meio ambiente onde vocês estão.
Vocês não são só genes. Rodrigo, mas quando a gente fala de gene, está falando de tudo? Tudo mesmo? Ou é só característica física? Tudo. Inclusive aspectos psicológicos. Tá certo? Por exemplo, sei lá, saltar de um avião. Tá? Se eu falar assim, ó, vamos saltar de avião comigo, vamos botar um paraquedas e vamos saltar. Se eu abrir a porta do avião, algumas pessoas vão, outras pessoas não vão. E eu digo, mas não vou porque eu tenho medo, tá? E outro, não, eu tenho medo, mas controlo e vou. Não, não sei o que eu ia fazer. Não, eu acho que eu ia, quando eu cheguei a abrir a porta, eu não fui. Você não aprende a fazer isso, você simplesmente faz, tá certo? O que você chama de instinto, a cerne desse instinto está na genética. Então vocês têm que lembrar que existem genes para tudo. Rodrigo, vem cá, então quer dizer que se eu sou obeso não é porque eu comi demais, não? Sim, lógico, mas muitas pessoas comem demais. Muitas comem. Eu tenho dia que eu como muito, tá certo? Então, isso não quer dizer que eu vou ser obeso. Existe uma genética por trás. Rodrigo, eu detesto biologia e não fui com a sua cara. Eu não fiz nada para ti. Fiz? Não, tá certo? Você não fez nada para mim. Às vezes você passa por alguém e você fala, não gostei dessa pessoa. Ela não fez nada para você, nada, mas eu não gostei, não fui com a cara dela. Por que isso? Quando você, por exemplo, vai namorar alguém ou pretende namorar alguém, o seu candidato, às vezes, não é o candidato do seu colega, seu amigo. Às vezes você olha para a pessoa e fala assim, que gata, que mulher linda. Pronto, aí a pessoa fala, pai, o que é que tu viu nela? Ela é linda para mim, é uma princesa, é uma rainha. Mas a pessoa fala, não, Deus me livre, nunca eu ia casar com essa pessoa. Ninguém ensina. Seus pais não abrem um livro falando, olha, minha filha e meu filho, ó, é isso aqui que eu quero. Não dá. Você escolhe. Existe o interno, mas o meio tem grande influência, tá? Por exemplo, olha que interessante, isso é importante. Vocês conseguem fazer isso com a língua que a coleguinha está fazendo aí? Dobrar a língua. Vocês sabiam que uma galera consegue, mas outras pessoas não conseguem? Ou vocês teriam vergonha de tentar fazer isso agora? Se vocês tentarem fazer isso agora, botar a língua para fora e fazer isso aqui, ó, eu consigo fazer o que ela faz, mas tem gente que não consegue. Rodrigo, isso é genético? Lógico. Não é treino, não? Não. O treinar vai potencializar o seu potencial, vai buscar o seu potencial. Tá? Rodrigo, eu consigo dobrar a língua mais do que ela. Isso é treino, isso é potencial, isso a genética ajuda. O meio ambiente também vai, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. Tá? Por exemplo, a maioria de vocês consegue fazer. Sabe por que a maioria de vocês consegue fazer isso? Porque essa herança é o que a gente chama de herança dominante. Rodrigo, eu já ouvi falar nisso. O que é herança dominante? O que é herança recessiva? O que significa isso? Herança dominante, a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é aquela que é a maioria. Quando a gente fala que a herança é dominante, é o que você mais encontra. Mas não quer dizer que aquela que não possua seja anormal. Não se trata de normal e anormal. Se trata de maior frequência e menor frequência. Simplesmente isso. Não vamos fazer um pejorativo do recessivo. Tá? Então a herança recessiva é aquela que é menos frequente na população. Por quê? A gente vai ver já. Então a maioria de vocês consegue fazer isso com a língua porque é dominante. Rodrigo, eu não consigo. Então você tem um caráter recessivo para isso aí. Você não consegue fazer. E Rodrigo, meu filho pode não conseguir? Pode também. Desde que seu marido ou sua esposa tenha também esse gene recessivo para passar. Tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, o que eu vejo em vocês, a característica que eu noto em vocês, é o que a gente chama de fenótipo. Fenótipo é a característica que você possui. Por exemplo, cabelo fino, cabelo liso, cabelo que fica aqui no vento, aqui para cima. Por exemplo, olho claro, olho escuro, tá certo? Se o seu dedão faz assim, ou ele dobra mais. Se você tem essa cavinha no queixo, se o queixo é para frente ou para trás, se você é calvo ou não é. Assim, existem vários fatores, tá certo? Que eu vejo em você. Isso que eu vejo, seja físico, seja psicológico, comportamental, etológico, é o fenótipo, tá certo? Então, isso é o fenótipo. O fenótipo, sem sombra de dúvida, tem uma grande influência dos seus genes. O que você tem te dita o básico da característica, o básico fenótipo. Só que o que você é também tem a ver com o ambiente que você vive. É muito comum a gente escutar as pessoas falando assim,
eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim, né? Tem até música, né, com isso. Mas desculpe, mas você está errado. Você não é assim, você está assim. Rodrigo, mas eu sempre estive assim, porque o meio que você cresceu foi daquela forma. Se você vivesse em um outro mundo, em um outro meio, você seria uma outra versão de você. Você é o que você passou, as experiências que você teve, as decepções, as conquistas, você é isso. Tem gente que passa por uma decepção e vai para o chão, entra em depressão, não se levanta fácil. Até isso também tem a ver com a genética, certo? Rodrigo, quer dizer que isso também tem a ver? Tem. Então, tudo tem a ver. Agora, a genética não determina. A genética dá o start do fenótipo. Mas o fenótipo tem a ver com o meio ambiente. Rodrigo, eu sei que eu tenho essas limitações e tal. Então, vamos trabalhar, vamos treinar. Rodrigo, eu detesto matemática. Eu já não gosto. A genética vai dizer o seguinte. Sabe o que a genética vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, olha, tu tem uma afinidade com matemática e tu não tem uma afinidade com matemática. Rodrigo, então se eu não tenho afinidade com matemática, eu não tenho condição de aprender? Lógico que tem. Mas o fato de você ter um ranço com a matéria vai exigir um meio ambiente mais propício para o aprendizado dela. Você vai ter que buscar mais isso. Você vai procurar ajuda, vai ter que buscar força em você para treinar mais. Agora, Rodrigo, tem matéria que eu amo, tem matéria que eu adoro e outros colegas não gostam. Isso é genética, você não aprende, não é uma coisa, eu vou aprender a isso. Simplesmente acontece. Tá? Então o fenótipo, a característica que eu percebo em vocês, é a genética que vocês têm associada ao meio ambiente na qual vocês vivem, convivem. Se vocês mudam o ambiente, vocês mudam um pouco o genótipo. Agora, logicamente, vocês não vão fazer uma reversão total, vocês vão explorar o que tem no seu potencial genético. Ficou claro, gente? Ficou claro? Muito bem. E aí é como eu estou falando, olha só, você tem aí o genótipo 1, um genótipo, e esse genótipo foi colocado no ambiente 1. Aí, com o ambiente 1 e o ambiente 3, formou o fenótipo 1. O genótipo no ambiente 2 formou o fenótipo 2. O genótipo no ambiente 4 formou o fenótipo 3. Ou seja, se você passar por dois ambientes diferentes, você fica um jeito. Se você ficar num, você fica de outro. E assim por diante. Tá certo? Então, gente, olha só que interessante. Só o fato de vocês estarem aqui assistindo aula, tem a ver com o seu potencial genético, tá certo? Só o fato de vocês estarem aqui, pode estar melhorando o teu potencial de característica de aprender alguma coisa e passar no vestibular, e isso é importante. Se você não consegue manipular os genes, que você mexa com o meio, para ver até onde você vai, e o meio é isso, vocês vindo para a Academia NEM, tá? Vamos continuar. Por exemplo, aqui você tem duas versões de um mesmo homem, ou seja, a genética é a mesma, mas se ele escolhe do lado esquerdo a vida saudável, olha a metade do corpo dele. Corpo laçarado, bem definido, com mais cabelo. Já se ele resolver ir para uma vida sedentária, o sofá é a sua academia, tá certo? E que precisa de um controle para ligar a televisão, um controle para mudar tudo, comendo e ficar sentado. Olha como fica o porte da mesma pessoa. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, eu queria ser igual a ela. Mas tu está tentando? Não, não estou não. Pois é, você pode atingir um potencial por um lado ou para o outro. Tanto esse da direita pode atingir um potencial de coisa ruim, como da esquerda também um potencial de coisas boas, tá certo? E o que acontece é isso. Você não mexe na genética, pelo menos hoje. Embora nós estejamos na era da genética, a gente ainda não consegue fazer a manipulação em vivo com vocês. A gente não consegue fazer mudança genética com a gente. Então o que acontece é, a genética está aqui, mas se o meio é o mesmo, você vai ter aquela versão. Se o meio muda, você vai ter outra versão de vocês, tá certo? Beleza? E quem começou essa história toda, né? Como começou a história, por exemplo, da genética, né? Como surgiu a história da genética? Surgiu basicamente com um cara chamado Mendel, Gregor Mendel. Tá? Esse cara, ele trabalhava no mosteiro, ele era um padre, tá? Basicamente ele rezava e estudava, porque onde ele ficava exigia do religioso um estudo acadêmico. Existiam algumas aglomerações, algumas congregações que exigiam que a pessoa, além da vida religiosa, se dedicasse a um ofício.
na época de Mendel. E o ofício que Mendel se dedicou, tá, foi o ofício das ciências. Então Mendel teve uma boa noção matemática, Mendel teve uma boa noção botânica e trabalhou tentando pensar estatisticamente se ele conseguia fazer previsibilidades das gerações de ervilha. Ele tinha um ervilhal próximo ao local onde ele dormia, ele olhava as ervilhas e via que as ervilhas tinham algumas características interessantes. Por exemplo, ela podia ser verde ou amarela, ela podia ter uma textura lisa ou rugosa, tá certo? E ela começou, será que eu posso, através da matemática, fazer previsões? Será que eu posso, a partir de um estudo combinado de botânica e matemática, eu conseguir fazer previsões de gerações futuras? Por exemplo, se eu cruzar uma planta verde com amarela, será que eu tenho condição estatística de dizer que a próxima geração terá tantas amarelas e tantas verdes? E assim Mendel fez. Mendel fez, tá certo, vários experimentos, passou vários meses fazendo cruzamento entre ervilhas, ervilhas amarelas com verdes, lisas com rugosas, a vagem lisa, vagem rugosa, ou seja, várias características, e começou a trazer uma ideia. Falou assim, rapaz, eu acho que eu matei a charada. E aí a gente vai ver como é que foi isso. Vamos lá rapidinho. Olha o que é que Mendel descobriu inicialmente, que existem características nas ervilhas e que essas características, primeiro, elas podem ser dominantes ou recessivas. Como eu acabei de falar para vocês, o dominante é aquilo que predomina mais e o recessivo é o que tem menos. Por exemplo, valeu. Como eu falei, gente, tá? Daqui a pouco a gente responde tudo aí, tá bom? Então, olha só, recessivo, olha a forma da vagem, né? Comprida ou inflada, dominante. Pois vamos ver as recessivas. Recessivas, ó, a vagem é comprida, a cor da vagem é amarela, a textura da ervilha é rugosa, a cor da semente é verde, a cor da casca é branca, o terminal, a posição das flores e a altura da planta é baixa. Ou seja, e ele percebeu que as outras aqui embaixo, que você está acompanhando no visor, seriam os fatores dominantes, ou seja, aquelas que eram mais presentes. Aí você deve estar perguntando assim para mim, Rodrigo, espera aí, mas ervilha eu como, e eu nunca comi amarela. Já comeram amarela? Não, quando a gente come ervilha, come qual? A verde. Pô, Rodrigo, eu só vejo ervilha verde, eu não vejo ervilha amarela. Por quê? Já que é dominante? Porque a verde tem um gosto horrível, a amarela tem um gosto horrível. Então ela não é vendida, certo? Embora alguns lugares se come, mas basicamente não. Tá. Então, normalmente se cultiva a verde. E a verde, quando cruzada com verde, de forma recessiva, e nesse caso aí, tá certo? Você vai ter só verde, tá? Mas isso aí é um caráter que a gente vai ver, na sua apostila tem uma mudança disso também. A gente vai ver que o amarelo é o recessivo, tá certo? Mas vamos ao mérito. Vamos lá. Em relação a gente, olha algumas características nossas, ó, que são dominantes recessivas. Por exemplo, ó, o nariz, tá certo? Olha, por exemplo, o lobo da orelha, que é destacado, é mais visual. O queixo com a covinha. O queixo prognato, que é para frente. Os lábios grossos são recessivos, tá? Olhos escuros são dominantes. Perdão, aqui é dominante tudo, né? Cabelos escuros é dominante. Língua com a capacidade de enrolar, que a gente falou agora, é dominante, tá certo? A calvície é dominante, infelizmente, tá? Vai chegar nisso. E aí vai. Por exemplo, a curvatura do dedo. Quando você faz assim, ó, tem gente que curva o dedo, o dedão ele faz uma dobra para trás, né? Isso aí, por exemplo, é dominante. O meu dedo é recessivo, ó. Então, existem várias características. Não é só essa, existe 1 milhão, tá certo? Tudo, né? A gente vai analisar uma por uma aqui? Não, Rodrigo, a gente vai ter só uma leve noção. Rodrigo, e se na prova perguntar para mim, essa característica dominante recessiva, ele não vai fazer isso, a não ser que ele te dê ferramentas para isso. Se ele te der ferramentas para isso, aí você vai conseguir dizer, tá certo? Por exemplo, você vai ver que 2 pais têm um determinado caráter e eles tiveram um filho que não tem um caráter. Aí você já supõe que ele é dominante, o caráter, tá certo? Ou então, por exemplo, 2 pais normais que não tiveram uma patologia, tiveram uma criança com a patologia. Aí você vai, opa, esse caráter aí pode ser recessivo. Ou seja, a gente vai ter dicas na prova de matar se a característica é dominante ou recessiva, tá? Gente, a gente estuda essa genética com heredograma, tá? O que vinha a ser heredograma? Heredograma, pedigree,
árvore genealógica, é tudo a mesma coisa, né? São palavras para a mesma coisa. O que eu quero saber é quem são os seus pais, quem são os seus irmãos, quem são os seus avós tiverem irmãos, são tios, aí vai. Ou seja, isso aí. Por exemplo, nesse heredograma que você está vendo, você está vendo uma doença que é chamada xeroderma pigmentosa, que existem 3 pessoas que têm essa doença, ó, lá embaixo. Existe ali você tem uma menina que tem doente, o irmão dela, e do outro lado você tem também uma menina afetada. A gente marca o heredograma aqueles afetados com esse rachurado, ou com aquela característica que você está estudando. Por exemplo, nesse heredograma que você está vendo, existem quantas gerações? Quantas gerações estão previstas nesse heredograma? Olha, conte aí comigo. Ó. Aquela lá de cima, a primeira linha é a 1, depois a 2, depois vem a 3, depois vem a 4, e por último, lá embaixo, aqueles 2 crianças, menino e menina, é a 5. Então, é um heredograma que está tendo uma previsão de 5 gerações. Tá? Rodrigo, eu estou vendo aí quadrados, estou vendo aí bolas. O que é quadrado? Quadrado é o sexo masculino. Toda vez que a gente vai fazer heredograma, a gente, por convenção, coloca o quadrado representando o sexo masculino. E quando é bola? Sexo feminino. E quando é hermafrodita, Rodrigo? Hermafrodita na espécie humana não existe. Rodrigo, existe sim, eu já vi. O que existe na espécie humana é o pseudo-hermafrodismo. Por quê, Rodrigo? Porque o aparelho reprodutor masculino e feminino é exatamente o mesmo, com a única diferença que no masculino os órgãos são externalizados e no feminino os órgãos são internalizados. Tá? Na verdade verdadeira, todos nós nesse auditório, nesse ginásio, nascemos para serem mulheres. A programação original é ser mulher, tá certo? Só que, por exemplo, no meu caso, eu tenho um cromossomo especial que é um cromossomo Y. E a presença desse cromossomo Y implica na presença de um gene masculinizante. Então, como eu tenho Y, a minha programação feminina parou e começou a me transformar em homem, ou seja, transformou o Rodrigo. Se eu não tivesse o Y, eu ia ser Renata e eu ia ser Linda. Mas como eu tenho o Y, eu vim como Rodrigo. Compreende o que eu estou querendo dizer? Então a presença de um grupo gênico me masculiniza. Rodrigo, e o hermafrodito que eu vejo, que eu já vi, tal, que você vê, às vezes, é uma mulher com um pênis, um homem com um ovário, o que você vê é isso, mas você jamais vai ver um homem ou uma mulher hermafrodita 100%, que apresente os 2 aparelhos na íntegra. Isso não é possível, pois o aparelho masculino e feminino tem a mesma origem. Como eu estou dizendo, o aparelho masculino nada mais é do que o reprodutor externalizado e o aparelho feminino é o aparelho reprodutor internalizado. Todo mundo entendeu? Ok? Muito bem. Então você está vendo aí onde tem bola, você tem mulher, onde tem quadrado, tem homem. Rodrigo, mas tem animais que podem ser hermafroditas? Tudo bem. Se houver animais hermafroditas, você representa com uma fusão de bola e quadrado. Fica um pedaço bola e outro pedaço viraria um quadrado, tá? Aí, você está vendo aí também uma coisa interessante. Você está vendo que alguns casais aqui estão com 2 tracinhos. Por que eles estão com 2 tracinhos? Por que será, hein? Olha só, por exemplo, esse primeiro aqui. Ó. Tem esse quadradinho bem aqui, à esquerda, com essa bola aqui. O que eles são? O que o heredograma está dizendo para ti? O que eles são? Aquele primeiro casal ali, ó, na primeira, segunda, terceira geração, você tem um casal à esquerda que tem 2 traços. Um homem e uma mulher que tiveram filhos, mas eles têm 2 traços. O que esse homem é dessa mulher olhando para a árvore genealógica? Vejamos. Para ele e ela são primos. Como é que eu sei disso, Rodrigo? Veja, a mãe dele é irmã da mãe dela. Então, são primos. E quando a gente tem um casamento dentro da linhagem familiar, um casamento consanguíneo dentro da linhagem familiar, a gente representa com esses 2 tracinhos aí. Tá? Então, muito simples, aquele casal lá de cima tiveram 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. A mais velha casou com aquele rapaz e teve 2 filhos. O caçula casou com aquela menina e teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina do meio, que casou também consanguineamente com aquela menina. Ou seja, é fácil a leitura, é intuitiva a leitura. Porém, nós temos outros símbolos que podem vir a surgir.
Por exemplo, esses símbolos podem aparecer no heredograma. Rodrigo, na prova do Enem, pode aparecer para mim um heredograma e ele perguntar sobre o heredograma? Quantos casamentos consanguíneos, quantas gerações? Totalmente. É só uma análise rápida, ele pode perguntar. E alguns símbolos que podem acontecer são esses aí. Então, como eu disse para vocês, o quadrado representa o sexo masculino, a bola representa o sexo feminino, o losango é um sexo indefinido. Rodrigo, o que significa isso? É hermafrodita? Não. Sexo indefinido. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um tio meu que mora em outra cidade, em outro local, eu não tenho contato com ele há muito tempo, mas fiquei sabendo que a mulher dele ficou grávida. E ficou grávida não só uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou seja, eu soube que teve 3 crianças lá. Ou seja, eu tenho 3 primos, mas eu não sei quais são os sexos, tá certo? Por exemplo, eu sei que eu tenho um primo ou uma prima, mas eu não sei definir realmente se é menino ou menina, então boto o losango. Não é uma anormalidade, tá, gente? O losango é simplesmente o desconhecimento do sexo daquele casal, tá? Daquela criança. Ou daquela pessoa adulta, né, inclusive. O 4 e o 2, número de filhos indicado, por exemplo, para o heredograma não ficar muito grande, para não ficar muitos quadrados, você bota, por exemplo, só o número dentro, fala assim, tem 4 filhos, 2 meninas. Quando a gente pinta, ou todo rachurado, ou todo pintado aí, ele é afetado. Quando eu falo afetado, por favor, não é doença necessariamente. Embora a maioria das questões da prova do Enem trazem como doença, mas não precisa ser. Por exemplo, eu quero saber qual é a chance de nascer olho azul. Aquele avô tem olho azul, então pinta ele. Então, afetado com aquela característica que você está estudando, tá bom? Existem os heterozigotos com caráter autossômico, que significa isso. A pessoa tem um gene, atenção, ela tem um gene, mas não expressa esse gene, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho azão e azinho. E quem causa a doença é o azinho, quem causa a característica é o azinho. Mas o azinho é recessivo sobre o azão. Então, eu tenho azão, azinho. Embora eu seja azão e azinho, eu tenho um gene, eu não expresso. Porque quem manda entre azão e azinho é o azão. E a característica é o azinho. Então, é o tipo daquele ali. Porém, vai lembrando, dificilmente você vai ver aquela simbologia no heredograma. Por quê, Rodrigo? Porque ele não vai te ajudar. Muito pelo contrário, ele vai querer que você determine se aquele ou aquela é heterozigoto para a questão. Geralmente é assim que eles vão fazer. Você vai ver também a linha horizontal, ligando um homem e uma mulher, mostrando um casamento, tá certo? Aquilo ali é um relacionamento extraconjugal ou um primeiro casamento. Então, por exemplo, eu sou casada com essa pessoa, e aí eu me separei dela e estou casado com essa agora. Então eu, quadrado, vou ter tracinhos, igual daquele lado segundo, com essa pessoa, com essa bola, mas hoje eu tenho um tracinho contínuo com essa bola. Então existe aqui 2 traços me ligando às 2 bolas. Essa aqui, que foi minha primeira esposa, tem tracejados. Essa aqui, que é minha segunda esposa, tem uma linha contínua, tá certo? Ou pode ser um relacionamento extraconjugal também, pode acontecer. Rodrigo, mas como assim extraconjugal? Fora do casamento, tá certo? Isso pode acontecer, tá bom? Tem que ser representado? Tem que ser representado, numa questão de heredograma, sim. Aquele tracinho ali cortado é um divórcio, tá certo? E você tem um casamento consanguíneo, que a gente já falou, e a questão dos gêmeos, hein, gente? Cuidado. Veja que tem 2 tipos de gêmeos. Os gêmeos monozigóticos ou univitelínicos, que são gêmeos idênticos, tá? E os gêmeos, tá? Bivitelínicos ou dizigóticos, que embora possam ser do mesmo sexo, não obrigatoriamente serão. Então esse caso de baixo, eu tenho 2 pessoas diferentes mesmo, genética diferente. Eu digo, o de cima, tem a mesma genética? Tem, mas o fenótipo não é igual. Rodrigo, mas se as crianças são dos mesmos pais, eles não vão passar pelas mesmas experiências, não? Não. Um menino pode, por exemplo, puxar a comida do outro e a mãe proteger mais um do que o outro, ou o pai. Isso aí já começa a mudar um pouquinho o fenótipo de cada um. Quando eles chegam na adolescência, muitas vezes os gêmeos não querem ser conhecidos como iguais.
Tá? Se você olhar para dois gêmeos e falar assim, olha, um é a cara do outro, eles, pela adolescência, já vão ir para cada canto. Um vai tocar bateria e o outro vai tocar samba, tá certo? Isso por quê? Porque é uma questão de buscar a sua individualidade. A genética é a mesma, mas o fenótipo é diferente, como a gente comentou aqui, tá? Cuidado, isso é muito importante, cai muito em prova, tá, gente? O que seria, deixa eu voltar para cá, antes de explicar aqui, a questão de dominante e recessivo. Eu queria que você entendesse assim. Mendel descobriu que todas as características que nós possuímos têm dois fatores, tem dois alelos, tá? Tem dois genes, tá? Na verdade é um gene só para a cor do olho, mas cada gene tem dois alelos, duas letras. Por exemplo, a questão da ervilha. Ele diz o seguinte, para uma ervilha ter uma cor, tem que ter duas letras, tá certo? Azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Se a ervilha for azão, azão ou azão, azinho, ela terá a mesma cor. Rodrigo, mas por que uma planta azão, azão e azão, azinho tem a mesma cor? Porque Mendel percebeu que dentre os alelos existe aquele que manda em cima de alguém. Por exemplo, existe um alelo dominante e um alelo recessivo. Aquele que manda e aquele que é obedecido. Então, num caso, por exemplo, que eu estou dando, azão é dominante sobre azinho. Então, pense bem, eu tenho azão que domina sobre azinho. Então, se a pessoa é azão, azinho, mesmo ela tendo azinho, o azão manda ela ficar silenciosa. Ó, azão, azinho, não se mete, quem manda aqui sou eu. Então, a pessoa azão, azão e azão, azinho tem o mesmo fator. E nós temos situações onde nós temos a chamada codominância. Na codominância é um tipo de herança onde não existe dominante. Existem dois tipos de herança, que você vai ver no seu material, onde não há dominância. O que existe é uma ausência de dominância. Por exemplo, nós temos esse exemplo aí. Você está vendo aí uma vaca branca e um boi avermelhado. Então veja que a vaca branca ela é homozigota. Rodrigo, o que significa homozigota? Representa dois genes. Ela tem dois genes iguais. Besão, besão. E o que significaria heterozigota? Teria dois genes diferentes. Então, por exemplo, a vaca aí, ela é branca e a gente representa com os dois fatores o besão e besão. E o boi, que é avermelhado, tem dois genes, que é o vesão, vesão. Também é homozigoto. Quando você vai cruzar um indivíduo com outro, você não pode pegar todos os genes e trazer para baixo, porque senão ia ficar com 4 genes. Ia ficar besão, besão, vesão, vesão. E isso era complicado, porque ia ficar criando uma PG, uma progressão geométrica. Então, como todos nós temos que ter apenas 2 genes, o que é que Mendel percebeu? Na hora que a pessoa for formar gametas, cada alelo se separa para um gameta. Por exemplo, essa vaca aí, besão, besão, ela vai formar 2 gametas. Um gameta com besão e um outro gameta com besão. O boi avermelhado, ele é vesão, vesão. Na hora que ele for formar gameta, ele vai formar um gameta vesão e um outro gameta vesão. Na hora que vai acontecer o cruzamento, os gametas vão cruzar ao acaso. Então, um gameta da vaca, que tem um besão, vai pegar um gameta do boi, que tem um vesão. Então, volta a ter 2 letras só. Isso é a primeira lei de Mendel, é a lei da segregação. Então, todos nós temos genes que durante a formação dos gametas, eles irão se separar independentemente, tá certo? Então, nesse caso, quando você pega um gameta besão da vaca branca e um gameta vesão da vermelha, quando é cruzado para formar o bezerro vem com o gene vesão e besão. Aí você olha, Rodrigo, por que ela não é branca ou eu também não é vermelha? Porque na codominância não tem dominante. Os 2 fatores têm a mesma força de expressão. Tanto o B tem a força quanto o V também. Então, como os 2 têm a mesma força de expressão, os 2 mandam. Então, o bezerro vai ser uma parte avermelhada e uma parte branca. A gente diz que ele é malhado, tá certo? E nesse caso, como ele tem 2 genes diferentes, ele tem V e B, nós chamamos eles de heterozigoto. Existe um outro caso também, que é esse aqui, que é a dominância incompleta. Rodrigo, o que seria dominância completa? É a mesma coisa? Vamos ver. Aqui você tem, por exemplo, a planta vermelha e a planta branca. Veja que a planta vermelha tem o gene CR e CR.
E a planta branca tem CW, CW. É o que você está vendo. Como você sabe, pela primeira lei de Mendel, acontece a segregação independente. Por exemplo, na planta vermelha, o CR vai para um lado e o outro CR vai para outro, formando 2 gametas. A planta branca, um CW vai para um lado e o outro CW vai para o outro lado, formando também 2 gametas. O que acontece? Um gameta daqui, que é CW, vai juntar com o gameta daqui, que é CR. E os dois vão se juntar, formando o que você está vendo, que é o CW. Rodrigo, sou CR-CW. Rodrigo, e esse CR-CW? É quem manda? É o vermelho ou o branco? Os dois também. Rodrigo, então é igual ao passado? Não. É parecido. Nesse caso, como no outro caso, os 2 genes têm a mesma força de expressão. Nem o CR, nem o CW mandam um no outro. Não existe um dominante, não existe um recessivo. Os 2 têm a mesma força de expressão. Só que neste caso, que a gente chama de dominância incompleta, você vai ter o vermelho e o branco se misturando integralmente, formando um único fenótipo intermediário, que no caso será uma flor rosa. Se você voltar na codominância, você não vai ver, por exemplo, um intermediário, você vai ver a cor branca e avermelhada. Não é um fenótipo intermediário, você vai ver a expressão fenotípico branco e avermelhado no animal. Isso é codominância. No caso da dominância incompleta, você não vai ver uma parte da rosa vermelha, outra branca. Você vai ver realmente o fenótipo intermediário, que nesse caso é o rosa. Ficou claro, gente? Ficou clara a diferença entre codominância e ausência? Show de bola, vamos seguir. Existem também aqueles chamados genes letais. Genes letais são aqueles genes que, quando expressam, o indivíduo vai a óbito. Por exemplo, você está vendo esse exemplo do ratinho aí. O ratinho tem 2 alelos, o casão e o casinho. 2 ratos amarelos, casão, casinho, o outro casão, casinho. Ora, durante a formação dos gametas, vamos lá de novo, vamos fazer mentalmente. Cada ratinho vai pegar o casão e o casinho e vão separar. O casão vai para o gameta e o casinho vai para outro. Tanto um ratinho quanto o outro. Ora, como os cruzamentos são acaso, o gameta casão desse com o gameta casão desse pode se juntar, não pode? Pode ou não pode? E aí forma o indivíduo casão-casão, que neste caso é letal e ele morre. Mas se a pessoa, se o ratinho pegar um casão daqui, um casinho daqui, eles têm um gene letal, só que eles não chegam a expressar, porque eles só vão se expressar em dose dupla. Então eles serão amarelos, mas não morrerão. E se eu pegar um casinho daqui com um casinho daqui, Rodrigo? Aí forma um casinho, que está aí o nome agute, e o rato vai sobreviver. O que acontece é que se 2 ratinhos agutes, casinho, cruzando um casinho, realmente cruzarem, jamais vai nascer um rato morto. Não pelo gene letal. Isso justifica, em parte, um probleminha que pode acontecer no casamento consanguíneo. Todas as famílias, gente, trazem mutações próprias. Por exemplo, eu pertenço à família forte, e na família forte tem alguns problemas. Pode ter alguma herança genética, um gene X ou Y lá, que esteja com defeito. Só que o defeito acontece apenas num alelo. Ou seja, vamos imaginar que eu sou Lzinho. A família forte apresenta um alelo mutante chamado Lzinho, tá? Que aconteceu uma mutação nos antepassados dos fortes e esse Lzinho veio aparecer. Nenhuma outra família tem essa mutação no L. Então todas as outras pessoas são Lzão, mas os fortes têm Lzinho, por exemplo. Eu sou Lzinho, sou normal. Aí eu resolvo casar com uma prima minha, forte também. Vamos casar, me apaixonei por ela, vamos casar, amor, é isso mesmo, vamos junto. O que é que pode ocorrer? Como ela pertence à mesma família que eu, ela pode ou não pode ter a mutação no L também? Pode ou não pode? Pode. Ela vai ter ou pode ter? Ela pode ter, não é que ela vai ter, ela pode ter também um Lzinho.
E aí a gente pode cruzar e realmente ter uma criança lisinho. Rodrigo, o que é que vai acontecer? Não sei, porque cada família traz algumas mutações particulares em genes completamente aleatórios. Então, não sei o que pode acontecer. Rodrigo, pode vir a óbito? Pode. Se é algum defeito ao nível bioenergético, um nível muito importante para o controle metabólico, a criança pode vir a óbito sim. Pode acontecer algum outro problema? Pode, tá? A gente chama esse gene de genes deletérios. São genes que apresentam nas linhagens familiares. Por isso que, geneticamente falando, tá certo? O melhor seria eu casar com uma pessoa de fora da minha família, para evitar esse tipo de coisa, e inclusive aumentar ainda mais a variedade genética do meu filho, porque não fica preso apenas ao que está ali na minha família. Todo mundo entendeu? Então é isso. Rodrigo, mas eu sou apaixonado e vou casar, o casamento está marcado semana que vem. Me chama para o casamento, vou com o maior prazer, tá certo? Amor é amor, isso não escolhe. Agora, pode acontecer alguns problemas, tem que passar por uma análise genética, se for o caso. Mas gente, não se preocupe, case, tenha filhos, a chance de acontecer é muito baixa. É muito baixo. Existe um potencial, mas é muito baixo, tá? Ok? Vamos falar um pouquinho também, na aula de hoje, sobre grupos sanguíneos, tá certo? Que é um assunto que cai muito em prova. Se você chegar para mim e pergunta assim, Rodrigo, qual é o seu tipo sanguíneo? E eu falar para você assim, eu sou M positivo. Vocês vão achar estranho? Rodrigo, como é que é? Qual é o seu sangue? M de Maria, M positivo. Nunca ouvi falar, esse sangue deve ser raríssimo. Não, é bem comum. Muitos de vocês aqui são M positivos. Rodrigo, eu nunca ouvi falar. Isso é viagem, eu nunca ouvi falar. Que história é essa? Certo? Eu sei de O, B, AB positivo, AB negativo, isso eu sei. M? Nunca ouvi falar. Gente, nós temos mais de 10 tipos sanguíneos, tá certo? Quando eu falo para você que eu sou O positivo, eu estou falando para você os meus sangues baseados em 2 sistemas. Pelo sistema ABO, alguns autores chamam de AB0, eu gosto mais do O, então, mas fica à vontade, ABO, AB0. Pelo sistema ABO, tá certo? Eu sou O. E esse positivo não pertence ao ABO, não? Esse positivo pertence a um outro sistema, que é o sistema RH. Então, eu, pelo sistema ABO, sou O. Pelo sistema RH, sou positivo. E pelo sistema MM, eu sou M. Então, se eu quiser falar que eu sou M positivo, não tem problema nenhum. Eu posso falar que eu sou OM positivo, eu posso falar que eu sou positivo OM, eu posso falar que eu sou positivo MO. Eu estou falando só quais são os meus tipos sanguíneos baseados em 3 sistemas. No sistema ABO, RH e MN, que são os que mais caem em prova. Os que mais caem em prova são esses 3 sistemas, ABO, RH e MN, tá? Então, vamos ver aqui como funciona o sistema ABO. O sistema ABO é um sistema bem particular, né? Lógico, a gente está dando essa aula de genética, é uma introdução, é um primeiro momento de genética. Existem outras partes que a gente vai estudar, que é a segunda lei de Mendel, vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão de probabilidade em outro momento, mas agora é só conceito fundamental. Então, quando você olha para essa tabela, você vai perceber que existem 4 tipos sanguíneos, tá? Existe o sangue A, o B, o AB e o O. Não existe outro, só existem esses 4. E esses são os genótipos. Rodrigo, o que é genótipo? Genótipos são os genes que você tem. E o que é o fenótipo? É a característica que você tem. Por exemplo, eu sou O. Se eu sou O, eu pertenço ao grupo sanguíneo O, meu fenótipo é O, e o meu genótipo é esse Izinho O, Izinho O. Na verdade, se quiser botar só Izinho é até melhor, porque eu acabei não achando uma figura boa para pôr, tá? Então seria ideal ser Izinho, ou seja, o Ió não tem problema. Então meu único genótipo possível é ser isso. Poderia quer dizer que se eu sou O, e a maioria aqui é O, nós somos assim, Ió, pronto. Nós somos homozigotos, tá? Nós somos homozigotos. Mas se você chegar para mim e falar assim, Rodrigo, eu sou do tipo A. Se você é do tipo A, eu não sei qual é o teu genótipo. Porque se você olhar lá, ó, o genótipo A, ou fenótipo A, tem 2 genótipos. Quais são os genótipos? Isão A, ou Isão A, Izinho, ou como está aí, Isão A, Isão O. Ou seja, eu não sei. Você já teve filho? Rodrigo, já. E um dos meus filhos é O. Pronto, já matamos a charada. Se você é A
e você teve um filho ou uma filha O, é porque você teve que ter dado para o seu filho ou sua filha o izinho O. Lembremos, você é isão A, izinho, ou isão A, isão O. Na hora que você vai formar a gameta, você forma o isão A e o izinho ou isão O. Ou seja, esse izinho ou isão O pode acabar indo para o seu filho. Rodrigo, mas aí é o seguinte, a minha mulher é AB e eu sou A. Tivemos um filho O. E agora? Será que foi alguma coisa assim, pulada de cerca dela? Impossível. Não pode. Porque se ela é AB, por exemplo, ela só tem um genótipo possível. O isão A e o isão B. Ela não tem o izinho O para dar. E como é que essa criança nasceu? Olha, pode acontecer. A gente acabou de falar numa coisa chamada penetrância. A pessoa era para ser uma coisa, mas simplesmente não expressou. Por quê? Existe um efeito que acontece, raro, mas acontece, chamado efeito Bombaim. Efeito Bombaim, também conhecido efeito do falso O. Existem situações reais onde um casal tem uma criança anômala ao seu próprio tipo sanguíneo. Por exemplo, eu sou O, minha esposa é AB e eu tive uma criança AB. Bom, não é possível, porque se eu sou isão O, isão O, como é que essa criança é AB? Duas uma. Ou foi pulado de cerca, tá certo? Ou foi trocado na maternidade dessa criança, duas uma, três uma, né? Ou eu estou com o chamado efeito Bombaim. Na verdade, eu não sou O. Na verdade, eu tenho um genótipo isão A, isão B, por exemplo, mas por razões bioquímicas eu não estou expressando. E aí eu vou ser o falso O. É o efeito Bombaim, está na sua apostila, tem uma leitura complementar na sua apostila aí, por favor, leiam para saber. Cai muito em prova, Rodrigo? Não, mas é bom saber. É bom até por curiosidade saber dessa história que pode acontecer. Rodrigo, voltando para a tabelinha. Eu sou do tipo A. O que significa pertencer ao tipo A, Rodrigo? Significa que eu posso ter dois genótipos. Eu posso ser isão A, ou isão Aizinho, ou isão A, isão O, como está aqui. E isso significa o que mais? O que significa pertencer ao sangue A, Rodrigo? Significa que você vai ter nas suas hemácias uma coisa chamada antígeno, tá certo? Rodrigo, o que é um antígeno? É uma substância chamada aglutinogênio que você tem na membrana plasmática da sua hemácia. Então a sua hemácia, que é o seu glóbulo vermelho, os seus glóbulos vermelhos lá, que são células vermelhas do sangue, vão ter na membrana plasmática, na capinha dela, uma proteína que a gente chama proteína A, que a gente pode chamar com dois nomes, antígeno ou aglutinogênio. Já no seu plasma, na fração líquida do seu sangue, você vai ter anticorpos chamados anti-B. Anticorpos ou chamados de aglutininas, tá certo? Então, o que acontece? Se eu pertenço ao sangue A, eu detesto o sangue B. Não me dê sangue B, porque se eu sou A, eu tenho um anti-B. Então, B eu não posso receber. Se eu sou B, Rodrigo, como é que eu sou genotipicamente? Isão B, ou isão B, izinho, ou isão B, isão O. Qual vai ser o antígeno que eu vou ter? Eu vou ter o B. E qual vai ser o anticorpo que eu vou ter? O anti-A. É a mesma coisa. Se eu sou B, não me dê sangue A, porque eu não vou gostar. Agora, se eu sou do tipo AB, eu só tenho um genótipo possível. Ser isão A, isão B. Ou seja, se eu sou AB, a princípio eu não posso ter filho O. Concorda comigo ou não? Porque eu não tenho izinho para dar. Então, eu só posso ter crianças A, B ou AB. Só um detalhe. Rodrigo, se eu for A e minha esposa ou meu esposo for B, podemos ter um filho O? Pode ter um filho O, pode ter um filho A, pode ter um filho B e pode ter um AB. Pode ter qualquer um. Depende do genótipo de cada pessoa, tá? Voltando para o AB. Então, se pertencer ao AB, só tem um genótipo, isão A e isão B. E qual vai ser os aglutininas, o antígeno que eu vou ter? O A e o B. Se você é do tipo AB, você vai ter na sua hemácia tanto a proteína A quanto a proteína B. As duas proteínas vão estar presentes. Em compensação, você não vai ser contra você mesmo. Então, você não tem anticorpos. Isso quer dizer que se você é AB, você pode receber qualquer sangue. Você não é contra ninguém. Por isso que a gente diz que o indivíduo AB é o receptor universal. É o melhor sangue para você ser, tá? Melhor sangue, se fosse para escolher, a gente não escolhe, a gente nasce, tá certo? Mas se fosse para escolher, eu queria AB, porque AB
tecnicamente, recebe qualquer sangue, já que não tem anticorpos contra nenhum, tá? Já o tipo O, que no Brasil é o mais comum, tá certo? Você vai ter apenas um único genótipo, que pode ser Izinho, ou Izão O, como está na tabela, e você não vai ter nenhum antígeno na hemácia. Na hemácia de um tipo O, não existe nenhuma proteína especial, tá? É uma hemácia padrão, tá? Não tem nada estranho nessa hemácia. Em compensação, uma pessoa que é do O, como você está vendo aí, ela tem os dois anticorpos. Ela nem recebe sangue A e nem recebe sangue B. Então o O só pode receber de quem? Dele mesmo. Então quem é sangue O, só recebe de O, tá certo? Agora quem é sangue AB, recebe todo mundo. Agora, Rodrigo, mas por que o O é chamado de doador universal? Porque ninguém é contra o O. Porque no O não tem nenhum antígeno. Se no O não tem nenhum antígeno, como é que eu posso ser contra alguma coisa que não existe? Não é verdade? Então o O, ele é chamado doador universal porque ele não tem proteínas que são estranhas a nenhum tipo sanguíneo. Na sua hemácia não existe proteínas estranhas. A hemácia dele é uma hemácia padrão. Então se a hemácia padrão, pode ser doada para todo mundo. O que é mais interessante é que posso até garantir 70% a 80% das pessoas nesse ginásio não sabem o tipo sanguíneo. Se eu perguntar qual é o seu sangue, a pessoa, eu acho que é A, acho que é B, acho que é O. Ou seja, não temos certeza. Então muitas vezes quando acontece um acidente, você está na ambulância, você ainda está acordado, qual é o seu tipo sanguíneo? A pessoa, não sei. Então a pessoa acaba recebendo sangue o quê? O. E é o sangue que é mais utilizado. Se você soubesse qual é o sangue, você ia minimizar essa perda. Porque todo feriado, toda véspera por exemplo, de um feriado esticado, um carnaval, um São João, uma férias e tal, aumenta a demanda de sangue O. Não porque a maioria é O, mas porque a maioria desconhece o sangue e na hora que for dar, para evitar problemas, dá-se o sangue O. Então é a bolsa que mais sente falta, a maioria das vezes, tá? Muito bem. Aí você tem aí, por exemplo, um resumo, como eu falei. A pessoa que é do sangue A tem um antígeno A e um anticorpo B. A pessoa que é B tem um antígeno B e um anticorpo anti-A. A pessoa que é AB, né, tem um antígeno A e um antígeno B e não tem anticorpos, como você está vendo aí. E a pessoa que não tem antígeno é do tipo O, mas em compensação tem os dois anticorpos, tá bom? Aí você pode estar pensando assim, talvez, Rodrigo, vem cá. Eu sou A, meu sangue é A, sofri um acidente. Aí o cara vai me trazer uma bolsa de sangue O. Quando eu recebo essa bolsa de sangue O, eu não estou recebendo esses anti-A e anti-B não. Tá, só que a quantidade de anti-A e anti-B que vem na bolsa de sangue é mínima. Então não vai causar problemas a você. O problema é se você recebeu o sangue errado. Porque você é uma fábrica de anticorpos. Os anticorpos que eu estou dando para você na minha bolsa de sangue não vão aumentar. Vão ser aquele pouquinho e pronto. Mas se você é A e recebe o sangue B, você já tem anti-B e você vai produzir mais ainda. E é isso que vai causar a morte da pessoa. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado na questão das transfusões sanguíneas. Todo mundo entendeu como funciona o sistema BO? Beleza? Muito bem. Como é que ficam as doações então? Esse é o esquema de doação. Como você está vendo, o O vai ser chamado de doador universal, pois nenhum sangue nega ele. Já o AB é chamado de receptor universal, porque ele pode receber de todos. Rodrigo, mas eu sou A. Tem no hospital uma bolsa A e uma bolsa O. Qual é a melhor bolsa para mim? A. O melhor sangue para você é o seu. Rodrigo, eu sou AB. Qual é o melhor sangue para mim? Um O ou AB? O AB. Lógico. O melhor sangue para você sempre será o seu. Sempre o melhor sangue para você é o seu. Todo mundo entendeu? Ok? Vamos lá. Nós temos também um outro tipo sanguíneo, como a gente falou, que é o sistema RH. Muito importante, cai muito em prova também. Porque não existe só o sistema ABO, existe o sistema RH também, e outros, muitos, né? Mas na prova vem mais esses dois. Esse RH vem de um gênero de macaco chamado Rhécius, tá? Esse macaco foi muito estudado em décadas passadas, né? Então se usava muito macaco nos estudos anatômico fisiologista comparado com o ser humano. E os cientistas naquele momento resolveram pegar o sangue do macaco e colocar no coelho.
Quando colocava o sangue no macaco no coelho, olha gente, preste atenção, macaco não é coelho, coelho não é macaco. Então na hora que você pegava o sangue do macaco e colocava no coelho, o sangue do coelho respondia negativamente ao sangue do macaco, ou seja, começava a produzir anticorpos contra o sangue do macaco rhésus, contra o RH, contra uma proteína que tem no macaco. Então, na hora que o sangue do macaco era dado para o coelho, uma proteína estranha do macaco ia parar no coelho. Essa proteína foi chamada de RH. E o coelho, em resposta, começou a produzir anti-RH. Aí o que é que acontece? Esses anticorpos foram testados em seres humanos. Por exemplo, nós sabemos na evolução que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Aceita-se isso hoje no processo evolutivo. Não estou dizendo que o homem veio do macaco e nem do macaco veio do homem. O que eu digo é que os dois têm um ancestral comum. Isso de acordo com o aspecto evolutivo. Será então que essa proteína que tem no macaco existe no ser humano também? Será que tem? Aí eles fizeram o seguinte: como saber? Como saber se essa proteína que está no macaco também está no ser humano? Vamos coletar o sangue de humanos. Então, coletou-se sangue de 2 humanos e pegou o anticorpo tirado do coelho e pingou anticorpos exatamente no sangue de cada um deles. O que aconteceu foi que 75% das pessoas, 3/4 das pessoas testadas eram RH positivas. Ou seja, o anticorpo encontrava a proteína RH no sangue humano. Ou seja, se aquele ser humano tem a mesma proteína do macaco rhésus, nós vamos chamá-los de RH positivos. Então, quando eu digo para você que você é O positivo, eu estou dizendo que você, pelo sistema ABO, pertence ao sangue O, e pelo sistema RH, você é positivo. Tem a mesma proteína do macaco rhésus em seu sangue. Tá? E, Rodrigo, e todas as pessoas coagulavam sangue com anti-RH? Não. 25% das pessoas não tinham a proteína em seu sangue. Tá? E aí, Rodrigo? E aí eram RH negativas. Então, quando você fala que a pessoa é AB negativo, ela pertence pelo sistema ABO ao sangue AB e pelo sistema RH negativo. Não tem a proteína que se encontra no macaco rhésus. Tá, Rodrigo, mas isso tem algum problema para a doação sanguínea? Lógico que tem. Lembrem que o seu sistema imunológico vai responder a qualquer coisa estranha. Então, imagine a seguinte situação. O meu colega aqui, ele é RH positivo. E eu sou RH positivo. Eu posso dar o meu sangue a ele? Lógico que posso. Porque o melhor sangue para você receber é o seu. No meu sangue não tem nada estranho para que o sistema imunológico dele responda. Compreende ou não? Então não existe nada no meu sangue que para ele seja uma coisa estranha. Porque ele é RH positivo, eu também sou. Esquece o ABO, vamos falar só do RH por enquanto. Rodrigo, e se fosse o contrário? Por exemplo, você é RH negativo e está dando sangue para uma pessoa RH positiva. Tem algum problema? Não. Rodrigo, mas por que não tem problema? Você está dando um sangue negativo para o cara. Não tem problema nenhum, porque o meu sangue é negativo. Não tem a proteína RH do macaco. Então, se eu dou para uma pessoa que é RH positiva um sangue que não tem a proteína, ele não pode achar estranho. Não tem nada no meu sangue que seja estranho à pessoa que vai receber. Entendam isso. Nada no meu sangue é estranho a ela. Simplesmente o meu sangue não tem a proteína que ela tem. Mas não tem um objeto, uma substância química que é estranho nele. E se for ao contrário? Ele é RH negativo e eu sou RH positivo, Rodrigo. E eu estou dando para ele, hein? Aí você vai estar dando uma proteína RH para uma pessoa que não tem. Então você vai estar introduzindo no sangue dela uma proteína anômala, uma proteína estranha. Então o corpo dela vai responder a isso. Então ela vai fazer igual o coelho fez, vai começar a produzir anti-RH. Rodrigo, eu vou morrer se eu receber sangue? Numa primeira dose, não. Numa primeira vez, emergencialmente, você não vai ter problema. Por exemplo, sofri um acidente de carro e recebi um sangue positivo sendo negativo.
não vou falecer, não vou a óbito por causa disso, de forma alguma. Mas o meu corpo vai se sensibilizar, porque a produção de anticorpos demora um certo tempo. Existe uma demanda para isso, tem que aumentar, assim, tem um tempo para acontecer isso. Então, quando os meus anticorpos estão prontos para atacar, já não resta mais nenhuma proteína lá, porque ela já foi metabolizada, não existe mais. Mas, numa segunda ocasião, se eu receber um sangue positivo, eu já tinha a memória imunológica, eu já tenho um anti-RH. Imediatamente a minha produção de anti-RH aumenta e aí eu vou a óbito. Por isso que a doação do positivo para o negativo só pode acontecer uma única vez, tá certo? Uma segunda vez é fatal, tá bom? E aí você vai ter aqui, por exemplo, o que eu falei sobre eles, né? Ali é a questão do mecanismo hereditário. Perceba que se a pessoa for Rzão, ou homozigoto dominante, ele é RH positivo. Se a pessoa for Rzão, Rzinho, heterozigoto, ele também é RH positivo. Rodrigo, mas por quê? O Rzinho não está lá? Porque quem manda é o Rzão. Rodrigo, mas se eu sou Rzão, Rzinho, eu posso ter um filho negativo? Pode. Primeira lei de Mendel. Rzão vai para um gameta, Rzinho vai para outro, e esse Rzinho pode ser dado ao seu filho. Basta que esse Rzinho venha também do lado da sua esposa ou do seu marido. Aí vai ter uma criança negativa. Basicão, base primeira lei. Agora, se a pessoa for Rzinho, ela não fabricará a proteína e ela será sangue RH negativo. Então você vai ter ali o esquema da doação do ABO e aqui você vai ter o esquema da doação do sistema RH, tá bom? Agora, misturando os dois, você vai ter isso. Então, por exemplo, olha só, o cara que é negativo, ele pode doar para qualquer pessoa, vocês concordam comigo? Uma pessoa que é negativa pode doar sangue para qualquer pessoa. Pode doar para o negativo e pode doar para um positivo, não há problema. Por isso que você está vendo esse O negativo doando sangue para todo mundo. Veja, lá em cima são os doadores e aqui na esquerda são os receptores. Veja a primeira coluna. O O negativo pode doar para todos os tipos sanguíneos. Então, quando a gente mistura o sistema ABO com o RH, o doador universal é o O negativo, não o O qualquer, porque agora entra o fator RH. Rodrigo, quer dizer que o O positivo não pode doar para todo mundo? Não, não. O O positivo só pode ser doado para pessoas também positivas. Rodrigo, mas você disse que o O positivo pode doar para um AB negativo. Você falou que pode doar uma vez, mas ninguém vai brincar. Então, se perguntar no vestibular para você se uma pessoa O positivo pode doar para o AB negativo, a resposta inicial é não. Porque quando você fala que pode, eu entendo que pode sempre. Agora, se na prova ele falar assim, uma pessoa O positivo pode doar uma única... e olha só que ele fechou. Ele está fechando a questão uma única vez, uma primeira vez. Aí tudo bem. Não falando isso em prova, a resposta é não. Uma pessoa O positivo não pode doar para uma pessoa AB negativo, por exemplo. Mas pode doar para uma pessoa AB positivo, já que é positivo também. Então, se a gente misturar o sistema ABO com o sistema RH, o que a gente vai ter é isso aí. Tá certo? Essa tabela de doação. Vejam, qual é o pior sangue que a gente teria, então? O pior sangue para você ser, para, por exemplo, ser em relação a um acidente, você sofreu um acidente. CO negativo. O O negativo, olha aqui embaixo, o receptor. Receptor aqui embaixo, a última linha. Ó. O O negativo só recebe do O negativo. Em compensação, o O negativo é o doador universal. Pode doar para todo mundo. E qual é o melhor sangue para a pessoa ser em caso de acidente? O AB positivo. Porque ele é AB, recebe todo mundo, e por ser positivo, ele recebe sangues negativos e positivos. Então, o AB positivo lá em cima vai ser o chamado receptor universal, e o O positivo lá em cima será o O negativo lá em cima será o doador universal. Tá? Existem sistemas também, como o sistema MN, que é um sistema muito utilizado quando a gente vai falar de doação de órgãos. Tá? Aí é um sistema que também a gente pode verificar a compatibilidade genética, é um sistema que a gente pode, por exemplo, dar uma verificada melhor, como um parâmetro a mais, para ver a compatibilidade de um órgão transplantado. Tá? Mas é um sistema de baixa
relevância clínica. Relevância clínica é muito baixa. Por exemplo, ninguém fica preocupado. Rodrigo, eu sou M, recebi sangue N. Não tem problema, porque a expressividade imunológica desses sistemas é muito baixa. Então, não gera problemas clínicos satisfatórios. Agora, lógico, se a pessoa, por exemplo, está numa situação de UTI, a vida dela está num fiozinho de cabelo, é um fator a ser visto também. Tá? Lógico, mas numa situação normal não tem grande relevância o sistema MN, mas as provas podem cair. O sistema MN é um exemplo de codominância, que a gente falou aqui da vaca. Por exemplo, a gente tem aqui o grupo M, o grupo N e o grupo MN. Então, por exemplo, se o pessoa for LM, ela tem um antígeno M, ela pertence ao sangue M. Se o genótipo dela for LN, ela tem um antígeno N, é o fenótipo dela. Mas se ela for LM, ela tem um antígeno M e N. Ou seja, lembra da vaca? Branca e avermelhada. Um exemplo de codominância. É um caso que a gente tem aqui também. Rodrigo, o ABO também é? Sim, o ABO também é. Tá bom? Tem uma patologia que não é tão comum, mas acontece, que é chamada de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Está no seu material também. Eu preciso que você leia o material também, tá? Para a gente estudar um pouco mais e conhecer mais um pouquinho sobre isso. Existem situações onde a mãe acaba matando o feto. Rodrigo, por que acontece? Primeiro vamos entender o seguinte. A mãe, ela não quer o feto lá. Rodrigo, por que ela não quer? O filho é dela. Sim, mas o filho é um corpo estranho para ela. Não, o filho é dela. Se o filho é dela, não é estranho. Metade do filho não pertence a ela. Metade do filho é estranho a ela. Então, se ela pudesse, ela usava o sistema imunológico para acabar com o filho. Por isso que o sangue do filho não entra na mãe. Tem muitas pessoas que acham que o sangue da mãe entra no filho, passeia lá e depois sai. Não é assim. O sangue da mãe é uma coisa, o sangue do filho é outra. São independentes. A circulação está ali. Mas existe contaminação sanguínea do filho com a mãe. Existem situações, principalmente na hora do parto, onde o sangue da criança vai entrar em contato com o sangue da mãe. E é o que acontece. Não precisa ser na hora do parto, como o esquema está falando. Pode ser aí na gestação. Por exemplo, você está com 7 meses, 8 meses, o barrigão já está grande, já está pesando. E aí acontecem uns pequenos descolamentos de placenta, pequenininho, tamanho da cabeça de um alfinete, na barriga. Não é problema, é normal, só que nesses descolamentos acontece uma mistura de sangue do filho com a mãe. Aí o que acontece? Se o filho for RH positivo e a mãe for RH negativa, olha o que acontece. O sangue do filho que é positivo vai entrar no sangue da mãe, como se fosse uma doação. Positivo, pode doar para o negativo? Não, não deve. Mas naquela situação da gestação, o sangue positivo do filho foi parar na mãe. E a mãe vai achar estranho. Ei, essa proteína não é minha. E aí começa a ativar o sistema imunológico, a produzir anti-RH. Só que na hora que o batalhão está pronto para atacar, acontece o parto. A criança nasceu, não aconteceu nada com ela. Numa segunda gestação, se essa criança for positiva, quando acontecer lá 7º mês, 8º mês, vai acontecer a mesma coisa, vai entrar em contato o sangue do filho positivo com a mãe negativa, só que a mãe negativa já fez anticorpos na vez passada e já está todo mundo pronto para atacar. E aí a criança começa a ser atacada pelos anticorpos da mãe. Essa é a doença chamada eritroblastose fetal. E às vezes a criança pode vir a óbito ainda na barriga da mãe. Tá certo? Por isso que é tão importante no pré-natal o médico saber qual é o tipo sanguíneo seu e do seu marido, para ter mais ou menos noção do que vai acontecer. Por exemplo, Rodrigo, eu sou uma mulher e eu sou positiva. Não se preocupe, eritroblastose fetal você nunca vai ter. Porque a única condição para você ter anticorpos contra o seu filho é se você for negativo. Vocês entenderam? Então só existe uma única condição para se desenvolver a eritroblastose fetal. A mãe sendo negativa e a criança sendo positiva. Obviamente, o pai também vai ser positivo, né? Já que a mãe é negativa. Ok? É o efeito Bombaim, como eu disse para vocês. O nome do efeito Bombaim é por causa de uma cidade na Índia chamada Bombay, que é onde se descobriu esse efeito. Por exemplo, casais, por exemplo, os dois são azão, azinho. Não, os dois são AB.
ele é AB, ela é AB e tiveram uma criança O. Ou então ele é O, ela é O e tiveram uma criança A. Isso era muito estranho. Então os cientistas foram para a Índia, foram estudar uma cidadezinha lá chamada Bombay e verificaram que lá tinha uma mutação no gene H. Veja, por exemplo, que existe uma substância que vai passar por uma enzima H, transformando em antígeno H, que dependendo do alelo que a pessoa tiver, isão A, isão B ou isinho, ela vai ter um antígeno. O que acontece muitas vezes é que faltou o gene. A pessoa tem um alelo defeituoso, aí não vai ter a enzima. Então, se ela não tem a enzima, ela não consegue formar os aglutinogênios. Ela não consegue formar aquela proteína que tem na hemácia. Certo? Então, se ela não forma a proteína, ela parece uma pessoa O, que também não tem. Então, isso aí é um exemplo de efeito Bombaim. A gente vai ver isso aí numa outra oportunidade, chamada epistasia. Tá? E, obviamente, gente, existe o finalzinho, que é a probabilidade. Exige-se probabilidade na genética também. Mas a probabilidade não é difícil, é fácil. Vamos fazer algumas aqui rapidinho? Tá bom. Então, olha só. Qual é a probabilidade, por exemplo, de eu jogar uma moeda e sair cara? Qual é a probabilidade? Olha, só tem cara e coroa, tem duas possibilidades. A chance de eu jogar uma moeda para cima e sair cara é o quê? 1/2. De duas opções. Então, isso é o basicão de probabilidade. Vamos calcular algumas, por exemplo. Qual é a probabilidade de nascer um menino? Ora, quantos sexos tem? 2. Ou é menina ou é menino. Se a chance de nascer um menino, 1/2. Tá certo? Simples assim. Qual é a probabilidade de nascer 2 meninas agora? Opa, agora eu quero 2 meninas. A chance de nascer uma menina é 1/2 e a chance de nascer outra menina é 1/2. Rodrigo, quanto quer 2 coisas? Tu quer uma menina e outra menina. Esse I, eu vou somar, na probabilidade você vai multiplicar. Então, se você quer ter uma menina e outra menina, a chance da primeira menina, 1/2, a chance da segunda menina, 1/2, e a chance da primeira com a segunda, ou seja, essa menina e essa, 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/4. Resposta final, 25%. Qual é a probabilidade de nascer um casal? Olha, Rodrigo, isso exige raciocínio lógico demais. Por exemplo, na genética, quando eu quiser ter um filho, eu vou ter um filho. A gente não vai considerar problemas de fertilidade. Se eu quiser ter filho, eu vou ter. Então, qual é a chance de eu ter uma criança qualquer? 100%. Vamos só imaginar como é que funciona o casal. A chance de eu ter uma criança qualquer é 100%. Concordam comigo? Muito bem. Se a chance de eu ter uma criança qualquer é de 100%, então eu tenho 1. Tá certo? Para que eu tenha um casal, basta que a próxima criança seja de um sexo diferente da primeira. Vocês entenderam? A primeira criança nasceu. Eu não sei qual é o sexo dela. Nem me interessa. Mas a segunda criança tem que ter o sexo oposto da primeira. Qual é a chance de nascer um sexo diferente da primeira? 1/2. Então fica 1 vezes 1/2. Resposta final, 50%. A chance de você ter um casal é de 50%. Não é difícil. Tá bom? Olha essa questão. Essa questão tem na sua apostila. É a questão 2 do primeiro bloco de exercício. Olha só. Considere a observação abaixo sobre um casal e seus filhos. Um homem, tipo sanguíneo A, tem 2 filhos com a mulher tipo sanguíneo B. O primeiro filho do casal apresenta o tipo sanguíneo AB. E o segundo filho é do tipo A. A partir dessas observações são feitas as seguintes afirmações. A mãe é heterozigota. Olha, o cara é A e a mulher é B. Concordam comigo ou não? A mulher é B. Vocês entendem? Então, vamos lá. Eles tiveram o segundo filho tipo A. Quem foi que deu o gene para o A para ele? O pai. Porque o pai é a mãe é B. Então a mãe não tem o isão a mãe só tem isão B alguma coisa. Pode ser isão B ou isão Bzinho. Mas como o segundo filho do casal foi A, então você teve esse isão A que veio do pai. Rodrigo, e qual gene veio da mãe? Com certeza não foi um isão B. Porque se tivesse vindo um isão B, a criança não ia ser A. Ia ser o quê? AB. Então, com certeza, a mãe é heterozigota. Ela tem que ser isão B e izinho. No caso de um acidente, os 2 filhos podem doar sangue para o pai? Vamos ver. O pai é A. O filho do casal, teve um filho AB. AB pode doar para A? AB pode doar para A? Não. Porque o A tem anti-B. E o sangue AB tem B.
então não pode. Então esse item 2 está errado. Os dois filhos são heterozigotos? Provavelmente. Porque se eles são A e são AB, tá certo? Então um é isão A e isão B, e o outro, como a gente falou, é isão A e isinho. Então a resposta 2 e 3, tá? Outra questão que também tem aí na sua apostila. Na genética, uma expressão bastante conhecida diz que o fenótipo é o genótipo mais o meio ambiente. Essa expressão significa que, falamos um pouquinho agora. Letra A, o ambiente altera o genótipo? O genótipo não é alterado, é fixo. B, o genótipo do indivíduo é o resultado da ação do meio ambiente ou não? O genótipo é resultado do cruzamento dos seus pais. O genótipo é isso. O fenótipo do indivíduo é o resultado da expressão do seu genótipo em um dado ambiente. É isso mesmo. É o que a gente falou. Tá bom? E para terminar a questão, para eu fazer umas questõezinhas rápidas aqui com vocês, tem assim uma questãozinha para a gente tirar aqui. Ó. Um casal heterozigoto deseja ter uma menina com o mesmo fenótipo do casal. Tá certo? Então, olha só. O casal é heterozigoto. O casal é azão-azinho. O casal expressa o azão ou o azinho? O azão. Concorda comigo ou não? O casal, sendo azão-azinho, ele expressa o azão. O casal quer ter um casal, tá certo? Não, uma menina com o fenótipo do casal. Então vamos lá. O pai é azão-azinho. A mãe é azão-azinho. Então aqui vai formar dois gametas. Um azão e um azinho. Aqui vai formar dois gametas. Um azão e um azinho. Eu posso pegar o azão com azão. Posso pegar o azão com azinho. E posso pegar o azão com azinho aqui. E vai ter apenas um só que vai ser o azinho-azinho. Então, das 4 possibilidades de cruzamento, 3 vão satisfazer minha situação. Por quê? Se eu sou azão-azão ou sou azão-azinho, eu expresso o fenótipo dos pais, que é o fenótipo azão. Então, a chance de nascer uma criança com o fenótipo dos pais é 3/4. De 4 possibilidades, 3. Mas eu quero que seja uma menina. Então, eu tenho 3/4 e uma menina. Quando eu uso i, eu multiplico ou somo? Multiplico. Então, eu tenho 3/4 vezes o meio, que vai dar exatamente o quê? 3/8, que é a resposta final, né? Aí, gente, eu vou ler aqui umas duvidazinhas para a gente, tirar a dúvida aqui, olha só. A página 99, final, introdução genética, fala menos dado nascimento, nascido em 1882. Falecido em janeiro de 84. Ou seja, diferença de 2... Está errado, viu? Está errado as datas, tá bom? Está errado as datas. A data do nascimento de óbito dele eu também não conheço, não lembro. Na verdade, até lembro, é 1800 e pouco. Mas não vai cair isso, não. Você tem só que saber como tiro de curiosidade. Professor, digamos que nasceram gêmeos idênticos, porém somente um deles nasceu com uma doença hereditária, que só o pai apresenta. O que aconteceu nessa situação? Já falamos sobre isso. Se os gêmeos são idênticos, então significa dizer que tem a mesma genética. Então o que aconteceu foi uma diferença na penetrância. Em um entrou e outro não. Como é possível duas crianças nascer gêmeos? Como é possível duas crianças nascer gêmeos? O que acontece? Tem 2 tipos de gêmeos, gente. Os gêmeos univitelínicos e bivitelínicos. Univitelínicos seria aqueles gêmeos que você vai ter a seguinte situação. A mulher só ovulou um óvulo e houve a divisão do zigoto em 2. Mas quando a mulher ovula 2 óvulos, ela pode ter fecundação nos 2 óvulos, tá? Um tipo A ou B pode receber AB. Já respondemos isso, né? Então, nenhum. Nem A, nem B pode receber de AB. Então, ouvi falar que animais podem receber transfusão sanguínea de qualquer tipo, independente do tipo sanguíneo. É verdade? Não sei, gente. Isso aí, de animais, eu acho que não, tá? Tem que verificar isso aí. Tá bom, né? Porque aqui tem muito aqui, ainda tem aqui, desculpa. Foi um prazer, galera. Isso aqui, quem tiver dúvida que eu não li, eu estou lá embaixo, tá? Para tirar a dúvida de vocês, quem quiser.